Coragem para viver. Encorajamento em dias difíceis nas cartas do apóstolo Paulo, escritas na prisão. Efésios capítulo 4, do versículo 11 ao 16. Nesta porção das Escrituras aprendemos sobre as oportunidades que temos para crescer. Que oportunidades o texto nos mostra? Ou qual é o caminho ao crescimento espiritual que as Escrituras nos apontam nesta porção? A primeira delas: permita-se sempre ser treinado pelos seus líderes, ou seja, submeta-se à liderança espiritual que estará proporcionando oportunidades para você crescer. Assim lemos no versículo 11 e 12, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. O que o texto está dizendo é que tanto apóstolos, profetas, pastores, mestres e evangelistas, eles são uma espécie de treinadores. Assim como num time de futebol tem treinadores e jogadores, os treinadores eles têm a missão de poder equipar, armar as jogadas, estar dando condições para que estes jogadores façam o melhor que eles puderem em campo. É isto que a Bíblia está dizendo a respeito destes 5 dons ministeriais de liderança, dizendo que eles foram dados à igreja para equipar aqueles que fazem parte do seu povo. E nós que somos parte do povo de Deus, precisamos experimentar o treinamento para crescer. A pergunta que eu faço para você hoje: você tem se deixado treinar pela sua liderança espiritual? Você tem buscado fontes de crescimento e de aprendizado? Que Deus permita que você viva e experimente cada vez mais ser capacitado para viver a obra extraordinária por meio deste chamado que o Senhor nos deu. Além do mais, para você crescer, é necessário que seu crescimento ele seja contínuo. Olha o que diz o versículo 13 e 14. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Que coisa interessante! O texto está falando a respeito da preocupação com uma série de mentiras e enganos que podem afetar pessoas que fazem parte do povo de Deus. Mas também está falando das intenções de Deus, que não quer que uma pessoa seja criança espiritual a vida toda. Pelo contrário, este crescimento deve ser contínuo, por isso ele está dizendo assim: precisamos chegar à maturidade. Quero que você saiba que todo crescimento é intencional. Nenhum crescimento, nenhuma maturidade acontece automaticamente. Talvez você pode estar pensando, mas meu filho ele cresce naturalmente, sim, em estatura, mas a maturidade dele é intencional. Por isso, os filhos precisam crescer tanto em estatura como também em sabedoria e conhecimento. Por último, todo crescimento que não abençoa outros está fora de propósito. Assim diz o versículo 15 e 16. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. De todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza sua função. Todos nós precisamos ser parte deste crescimento e temos responsabilidade de abençoar outras pessoas. Podemos orar? Amado Jesus, muito obrigado por este dia. Queremos que o Senhor nos ensine a crescer, a nós e às pessoas que estão ao nosso redor. Ensina-nos, ó Pai, a perceber quais são as áreas que nós precisamos de transformação em nossa vida. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Eu sou o pastor Fernando Sanches, pastor da Primeira Igreja Batista da cidade de Jacareí.